José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que eles têm. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: meu sogro está aqui, para te poder acompanhar conosco, E o rei perguntou aqui, qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Acompanhei? Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e esse perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis, e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora, e José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. Não havia alimento em nenhum lugar, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabros, bois, jumentos, e em troca eles lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós aí as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José não só comprou as terras dos sacerdotes, eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhe dava certa quantidade de alimento, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte da colheita pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão por debaixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisso que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó.
José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Gênesis 47. Jacó abençoou o faraó. É tão incrível que, mesmo sob a soberania dos reis, Deus se mostra muito acima de qualquer rei da terra. Esse capítulo ele é muito legal porque ele fala a respeito da quinta parte. No Brasil, muito tempo atrás, o pessoal falava a respeito do quinto dos infernos. Vocês sabem o que significa um quinto dos infernos? O quinto dos infernos significava que você deixava um quinto do que você trabalhava em imposto para o governo. Isso significa o quinto dos infernos. E hoje é interessante que no Brasil deveria ser um terço, né? Porque o terço dos infernos agora. Enfim. Deus sustenta na crise. Então, através da sabedoria. A sabedoria ela é extremamente importante, porque se você for sábio dentro da sua família, você vai preservar vidas. A sabedoria ela mostra quando você tem que guardar, quando você tem que usar. Você tem que ser sábio na sua família, porque a sabedoria preserva vidas. No início, o pessoal ele trocava comida por dinheiro. Logo depois, ele trocou os animais por dinheiro. E na sequência, o pessoal falou assim: olha, a gente não tem o que comer, eu vou me tornar escravo do Egito. E como que eu faço isso? Dou minha terra, eu dou tudo. E José, usando a sabedoria que Deus deu para ele, falou o seguinte: não, peraí, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar sementes aqui, vocês vão trabalhar para a gente, só que um quinto do que vocês receberem vai ser do faraó. Do ponto de vista cristão, o povo de Deus, José, ele foi lá, só não se tornou maior do que o rei, Deus permitiu isso para José. E do ponto de vista cristão, aqui tem uma coisa que ele mostra muito interessante. O povo de Deus, ele vive no mundo, mas o povo de Deus não é do mundo. Nós que somos os acordados, eu convido você a mandar essa mensagem, pode compartilhar esse vídeo, mas você também pode levar mensagem para os que dormem. O nosso objetivo de vida como cristão é acordar os que dormem. Vamos levar essa mensagem para aqueles que dormem ainda, porque o nosso rei ele vai chegar, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E olha que legal, né? O rei recebe Jacó, mas é Jacó que abençoa o rei. É Jacó que chega lá e abençoa o rei, porque ele vê que o rei é a favor do seu filho, do José. Eu vou agradecer os likes que vocês vêm deixando, isso está fazendo o canal crescer cada vez mais. Muito, muito obrigado. Para vocês que estão assistindo, o like ele corrobora muito. Obrigado pelos comentários. Se você precisar de oração, nós estamos aqui para orar por vocês. Nós oramos por vocês todo final de live para quem pede. E acima de tudo, deixa seu agradecimento. O que Deus fez por você? Nós gostamos de ouvir isso porque essas histórias elas nos motivam cada vez mais. Nós atuamos com os servos e fazemos isso daqui porque é um mandamento.